Olá! Esperamos que a comunidade Paz e Bem da Pós-TV 247, dos canais que estão sempre aqui conosco, como do Sejus, da Universidade Livre Pampédia, que todos estejam bem, e aqueles que estão zapeando por aí também. Eu sou Carla Pavão, nós somos o Sejus, e hoje nós vamos conversar sobre a Revista Espírita de 1858, especificamente no mês de maio. Os temas que nós vamos falar serão o orgulho, problemas morais e metades eternos. Nós estamos aqui com a Renata que assumiu agora a coordenação da juventude de Sejus. Aliás, se vocês têm jovens, mandem uma mensagem pelas redes sociais para a gente, peçam para esses jovens, que nós estamos aceitando jovens no grupo com muito carinho, alegria e acolhimento. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Carla, e você? Tudo jóia. Então vamos começar esse papo? Como é que você organizou o nosso estudo? Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho de 3 temas da Revista Espírita, que são da publicação de maio de 1858. Eu vou falar de 3 temas, que é o orgulho, que é a dissertação moral dita por São Luís, a senhora Hernance Defoe. Vamos esperar que meu francês esteja certo. Problemas morais, perguntas dirigidas a São Luís. E o último tema vai ser as metades eternas. Bem, começando então um pouquinho sobre o orgulho, esse trechinho, na verdade, ele fala de 3 parábolas, né? Todas relacionadas ao orgulho e à soberba. Então eu queria começar um pouquinho sobre a definição do que é soberba, né? Então, dando uma olhadinha no dicionário, a soberba, a princípio, ela é o antônimo de humildade, né? E ela também é o excesso de orgulho. Então, o que seria esse orgulho, né? Então, é um sentimento eu diria que o orgulho, ele é definido num significado pejorativo e num significado não pejorativo, né? O não pejorativo seria um sentimento de prazer e grande satisfação sobre algo que é visto como honrável ou digno. No entanto, o sentido pejorativo desse orgulho seria um sentimento egoísta de admiração do próprio mérito, né? Então, essas 3 parábolas falam bastante disso, desse orgulho do próprio mérito, né? A primeira parábola, então, fala de um homem que está muito orgulhoso da sua produção, da sua produção agrícola, e se compara também com um vizinho que, apesar de estar fazendo um ótimo trabalho também, não tá se colocando nessa mesma posição, ele é muito mais humilde. Então, o que eu fiz de reflexão, né, sobre essa parábola e as outras 3, né? Que a gente fala um pouquinho, então, que ter um orgulho sobre aquilo que você faz, então, o sentido não pejorativo da palavra orgulho, seria essa satisfação mesmo que às vezes a gente sente de alguma coisa que a gente faz, né? E que a gente acha honrável ter feito. Mas, olhando um pouquinho do ponto de vista da humildade, o significado da humildade seria uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Então, se a gente for pensar um pouquinho assim, poxa, esse ano eu posso ter feito uma produção agrícola linda, né? Posso ter tido uma colheita maravilhosa, mas o que será que é aquilo sobre essa agricultura que eu não sei, né? Para eu me colocar no lugar de aprendizado, né? Para eu me colocar no lugar de que nem todo ano vai ser tão perfeita, né? Então, por que eu vou me glorificar por isso, sendo que no próximo ano eu posso ter uma colheita muito ruim, né? Então, o que me trouxe um pouquinho dessas 3 parábolas seria falar então um pouquinho sobre esse contraste, né, entre essa soberba, ou seja, esse excesso de orgulho, né, e a humildade que pode nos trazer a uma reflexão de, poxa, eu posso ter orgulho daquilo que eu fiz, mas um orgulho o suficiente para eu saber das minhas limitações, que seria essa humildade, né? Então, saber que eu não sei tudo, né? E de que nem sempre vai ser tão perfeito como pode parecer. Aí, quando eu fiz essa reflexão e tentando fazer um paralelo dessas parábolas para o nosso dia a dia atual, né? Eu pensei em algumas relações sociais que geram essa soberba, sabe? Então eu pensei basicamente em 3 relações que a gente poderia fazer uma analogia. Uma delas seria a relação entre educador e educando,
né? Que o educador pode ter essa soberba de eu sei mais, eu sei tudo, e não se colocar nesse lugar humilde de que eu ainda tenho muita coisa para aprender, tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que eu posso aprender com os educandos, né? Tem também essa relação entre chefe subordinado, que uma outra parábola mostra um pouquinho disso, que é se eu era, naquele caso da parábola, o latifundiário, o dono, o proprietário de uma empresa, né? Se a gente for fazer o paralelo de hoje, e eu me coloco numa posição em que o subordinado e hierárquico de uma função, na verdade, é uma pessoa inferior a mim, né? Então eu coloco em apostos essa minha soberba de que o meu cargo, a minha posição social e hierárquica ou minha função é melhor ou maior do que a do outro, né? E é óbvio que quando a gente pensa numa sociedade e que a gente pensa na sociedade capitalista como uma pirâmide, a gente esquece dessas relações sociais e de que não existe topo sem ter base, né? Basicamente é isso. Então, quando a gente pensa nas relações, por mais que tenha um cargo, por exemplo, de chefia, que é uma pessoa que vai o quê? Dar diretrizes, mas ela não é melhor do que ninguém, sabe? Eu acho que é essa reflexão. Então, quando a gente pensa também sobre um líder político versus a população, quanto de estrago que ele pode fazer por aquela posição de soberba e poder, e como que ela pode como que essa pessoa pode subjugar os outros por causa disso, né? Então eu fiz o paralelo dessas três parábolas com essas três funções atuais, né? Que seria de educador, chefe e líder político. Então, para mim, eu acho que o maior aprendizado e reflexão para isso seria quando nós estamos nessa posição que pode parecer, né, superior à do outro, que na verdade não é. É que a gente costuma fazer, por exemplo, num gráfico de hierarquia no trabalho, por exemplo, a gente coloca como o presidente está lá em cima, né? E depois vem os diretores, gerentes, coordenadores, como se um fosse melhor que o outro. Mas, na verdade, eu diria que quando a gente se vê nessas posições, eu sugeriria que a gente fizesse essa reflexão diária de por que eu estou fazendo isso? Então, quando eu me coloco nessa relação de educador-educando, será que eu estou fazendo desta forma por uma boa razão? Ou é para massagear o meu ego? Né? Será por quem que eu estou fazendo isso? É por mim ou é pelo outro? Né? Então, por que eu estou tão orgulhoso daquilo que eu estou sentindo? É soberba ou é realmente do tipo, eu fiz um bom trabalho e eu estou reconhecendo que eu fiz aquilo bem? Né? Ou será que eu estou sentindo, ou é só um prazer egoísta, né? De que, eu sou ótimo, sou sensacional, eu estou fazendo isso muito bem. Então, eu acho que no fim do dia também pensar assim, será que eu entendo quais são as minhas limitações quando me coloco nessa posição? Né? Será que eu entendi quais são as minhas fragilidades para que eu possa trabalhar elas e melhorar na próxima vez? Então, eu coloquei essas reflexões e também, lendo um pouquinho do Livro dos Espíritos, diz lá num trechinho, fala o seguinte: que mal que eu fiz hoje ou que o bem que eu deixei de fazer. Então, quando eu penso nessas relações e quando eu li as três parábolas, eu fiquei pensando nisso, né? Nessas posições de poder que podem levar a gente a ter uma soberba, será que a gente fez algum mal, né? O que a gente tem que reparar? E será que eu deixei de fazer um bem? Porque se eu estou nessa posição de liderança, eu tenho a oportunidade de fazer tanto bem? Será que eu fiz isso? Né? Então, foi um pouquinho do que eu pensei para esse trecho, para uma reflexão em nosso aprendizado contínuo e algumas coisas que eu também tento fazer no meu dia a dia. Bem, aí vamos então para a pergunta, né? Para o trechinho lá da Revista Espírita que fala sobre problemas morais, que são perguntas dirigidas a São Luís. Né? Então, ela fala assim, tem basicamente três perguntas, né? Ela fala assim, principalmente dessas relações de homens ricos e dilemas morais, né? Então, o dilema moral são dois homens ricos, um nasceu rico, o outro, na verdade, sofreu com a pobreza e se tornou rico, né? Aí daí a pergunta qual que é mais culpável? Bem, aqui ele diz que o mais culpável é aquele que conheceu o sofrimento, né? Mas eu faria uma reflexão mais profunda do que só essa. Uma resposta tão simples, né? Se a gente
como espírito em evolução, entende que realmente o sofrimento é uma oportunidade de aprendizado, significa que a gente já teve essa oportunidade. Se a gente deixou ela passar, a gente deveria ter ganhado essa consciência. Então, a gente teve a oportunidade e desperdiçou, né? Então, talvez por isso que ele fosse mais culpável. No entanto, quando eu penso do lado da pessoa que já nasceu rico, né? E teve todas as oportunidades. Mas será que o dia que ele ganha consciência de que ele teve uma vida tão privilegiada e não fez nada com isso, ele também não vai sentir a culpa, né, de tudo isso que ele deixou de fazer? Porque tem um pedacinho no Livro dos Espíritos que fala o seguinte, é na pergunta 642. Fala assim: será responsável por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, se você tem muito dinheiro, se você tem muita riqueza, você teve a oportunidade de praticar muito bem, né? Só que você não praticou. Então, isso também vai acarretar em como que você lida com essa culpa depois. Eu acho que a parte mais difícil de ganhar consciência é lidar com essa culpa, né? Então, não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem, né, quando a gente tem oportunidade. Então, eu não acho que essa resposta seria tão simples, o mais culpável é aquele que já sofreu, né? E quando a gente pensa, então, no segundo dilema moral aqui, ele fala assim, né? Aquele que acumula continuamente sem fazer o bem a ninguém, terá uma culpa aceitável na ideia de acumular para deixar bastante aos filhos? A resposta é o compromisso com a consciência má. Bem, aqui eu também fiz um pouquinho dessa reflexão, né? Então ele fala dessa questão do acumular para si e para os filhos, mas de qualquer forma isso também é uma forma de egoísmo, né? Eu entendo que, principalmente se a gente se transportar para a nossa sociedade atual, o medo da falta nos torna muito egoístas, é verdade, né? Só que a gente só vai superar esse momento tão egoísta quando a gente pensar num bem coletivo, né? Quando a gente pensar como se fosse uma comunidade indígena, por exemplo, em que as pessoas se dividem segundo suas habilidades, que no caso da nossa sociedade capitalista é o tal da meritocracia, mas eu sou tão bom nisso, né, que eu mereço ganhar muito mais por causa disso. Mas na comunidade indígena, a pessoa não ganha mais por isso, né? Ela, na verdade, pega esse seu dom e dedica à comunidade, né? Ela não acumula para ela. Então, o cara que é um exímio pescador, ele pesca para a comunidade, ele não pesca para ele acumular e vender e ganhar dividendos, né? A pessoa dessa comunidade indígena que tem um grande conhecimento da natureza, das ervas e tudo mais, que vai ser talvez uma forma de curandeiro, ou tem esse sabor, ou esse saber em relação à farmacologia mesmo, né, das ervas e tudo mais, ele faz isso em bem da comunidade, né? Ele não acumula para ele. Ele não cria uma indústria farmacêutica que acumula milhões e vai morar numa ilha separada de todo mundo porque ele tem esse conhecimento. Ele aplica para o bem comum. Então, minha reflexão em relação a isso é a forma como a nossa sociedade hoje se relaciona faz com que o egoísmo gere medo, esse medo nos segrega, e esse medo faz com que a gente pegue todo o nosso conhecimento e tudo aquilo que a gente tem de melhor e aplique em prol do nosso medo, né? E não em prol da comunidade. Então, eu penso assim que se a gente for ter, então, essa visão muito mais socialista, uma visão de justiça social, na verdade, a gente poderia se espelhar numa comunidade indígena, que pega todo o seu conhecimento e compartilha com o todo. E não fala assim, se eu só tenho isso, eu vou acumular para mim e vou deixar os outros viverem na miséria, né? Porque se um sabe pescar e o outro sabe da cura de algumas doenças lá nessa comunidade indígena, um come e o outro sobrevive doenças, como que é possível, né, a gente segregar essas duas coisas? Mas é isso que a nossa sociedade capitalista faz. Então, para mim, essa questão desse dilema moral é isso. O medo gera esse tipo de atitude. Mas como que a gente vai fazer para superar tudo isso, né? E ter uma visão muito mais comunitária e tentar superar esse dilema moral, né? Bem, o quarto problema moral que está aqui na revista, e essa pergunta a São Luís, é a seguinte: ela fala de dois avarentos, sendo que o primeiro se priva
do necessário e morre de privações sobre seu tesouro, ou seja, ele foi muito rico, mas não gozou, né, do que essa riqueza poderia trazer para ele. Mas o segundo é um avarento com os outros, mas ele é pródigo consigo mesmo, ou seja, ele usufruiu dessa riqueza, né? Então ele fala assim, no fim das contas ele pergunta, então qual dos dois é mais culpado e qual deles terá pior lugar no mundo dos espíritos? A resposta aqui é, o que goza dessa riqueza é o que vai ser mais culpável, né? Porque ele diz que o outro, que não gozou da riqueza, na verdade ele já recebeu uma punição. Mas eu acho que para mim a reflexão é similar à que eu tinha dito da questão do não fazer o bem, né? Imagina você ganhar um dia a consciência de que com a sua riqueza você poderia, por exemplo, ter acabado com a pandemia, né? E você ter a consciência de que você poderia ter evitado o sofrimento de milhares e milhões de pessoas em volta do planeta. Quando você ganha essa consciência, eu acho que não tem como você se sentir menos culpado que o outro, sabe? Eu acho que, para mim, quando a gente pensa nessa lógica do espiritismo, de que o ganho de consciência, ou seja, esse conhecimento de si mesmo, é o que nos leva a essa evolução moral, é muito difícil você, quando você ganha consciência, lidar com uma culpa desse tamanho, sabe? Então eu acho que, apesar de aqui estar colocando o posto, né, de que o avarento, né, e o que gozou a riqueza seria mais culpável, isso pode ser do ponto de vista da sociedade, né, dos outros espíritos para ele, mas ele com ele mesmo, acho muito difícil ele não ter essa consciência e não sentir essa dor depois, sabe? Então, eu diria assim que, por mais que o avarento tenha tido uma vida mais vazia, sem gozar desses privilégios, né, ele desperdiçou a oportunidade de fazer o bem, né? Ele pode ter se autopunido, não gozando disso, mas não ter feito bem também pesa na conta, sabe? Então, assim, no fim do dia, eu acho que o rico, né, que gozou da riqueza, ele também vai sofrer, né, quando ele ganha essa consciência de que ele poderia ter dividido, de que ele poderia ter ajudado tantas outras pessoas, de que ele poderia ter tido a oportunidade de fazer um bem enorme para os outros e viver uma vida de prazeres simplórios, né, que na verdade não adicionam nada, porque é só dessa vida, né. Então, quando a gente pensa na educação para a eternidade, a gente vê que essa vida é tão pequena e que gozar desses prazeres momentâneos que muito dinheiro pode trazer, na verdade, não traz nenhum preenchimento, né? Então, quando a gente vê na nossa sociedade atual, que é praticamente a nossa sociedade do espetáculo, né? Em que as pessoas vivem de Instagram, dessas vidas perfeitas, em iates e ilhas e tudo mais, em festas maravilhosas com vestidos perfeitos. Acho que quando as pessoas se perguntam, né, o que eu tô fazendo aqui, para que eu reencarnei, ou o que é essa vida, qual o sentido da vida, principalmente num momento tão difícil como esse de pandemia que a gente está vivendo, o vazio é tão grande quanto o do avarento que não curtiu nada, né? Então eu acho que assim, encarnações com grandes riquezas são desafios imensos. Imensos para que você possa ter a consciência dessa riqueza e do quanto você pode usá-la para o bem, né? Conseguir ter essa autocrítica e não se perder na soberba, né? E não se perder nesse egoísmo. E é muito mais difícil você se colocar numa posição de praticar a humildade, né? Porque você, na nossa sociedade, ter dinheiro significa ter poder, né? E quando você tem poder, você tem grande responsabilidade por esse poder, né? Então, é muito desafiador, realmente, né? Essa posição. É muito desafiador essa posição. Então, eu acho que vale reflexões como aquela que eu tinha falado. Para que eu estou usando esse dinheiro, então, né? Eu estou usando isso para o bem ou só para mim? Eu estou usando isso em prol da sociedade ou contra a sociedade? Eu estou utilizando em prol dos meus funcionários ou não? Né? Tudo que eu penso é em prejudicá-los ou em ajudá-los, né? Então, eu acho que são reflexões que são válidas também para essa pergunta desse dilema moral. E a última dos problemas morais aqui, a gente tem
Aquele em que a vida não empregou utilmente a sua fortuna encontra alívio em fazer o bem após a morte, pelo destino que lhe dá? A resposta é não. O bem vale o que custa. Ou seja, como eu tinha dito anteriormente, ganhar consciência é muito difícil, né? E se a gente entende que a gente desperdiçou a oportunidade de fazer o bem enquanto a gente estava aqui encarnado, é muito difícil se você se reconciliar até com você mesmo, né? Então, quando Jesus dizia, ama a ti mesmo, ama teu próximo como a ti mesmo, pensa na dificuldade em se amar, né? E se perdoar quando você se dá conta de que você fez, de que você, quando você se dá conta de que você deixou de fazer um bem, né? Então, eu acho que o dilema segue o mesmo. Bem, e o último tema, então, que eu queria bater um papinho com vocês hoje é sobre as metades eternas. Acho que principalmente nesse momento de pandemia, com tantas pessoas desencarnando, tem muitas pessoas cujo amor de sua vida está desencarnando, né? Então eu acho que é um momento muito difícil para todos nós lidarmos com isso. E então deve ter muita gente se perguntando, né? Então, e agora? Meu marido, minha esposa, meu namorado, o amor da minha vida desencarnou, e agora? Né? Então, é bem similar à história que tá posta aqui na revista Espírita, do mês de maio de 1858, que é uma passagem que um dos assinantes pergunta, né? Ele fala assim, eu perdi a minha esposa há alguns anos, e eu tô nessa angústia, né? De, será que eu vou revê-la? Será que não? Será que ela era minha cara metade? Será que ela não era? Enfim. Aí vem alguns esclarecimentos, e na verdade, já que ele não consegue esclarecimentos especificamente da esposa dele, um outro casal na verdade, em espírito, é entrevistado sobre essa união eterna, né? E o que a gente fala muito de cara metade, enfim. É claro que se a gente entende que nós somos um espírito, nós somos um todo, nunca seremos metade de ninguém, né? Acho que essa é a premissa básica. De que não é que a gente complementa ninguém, né? Mas nós somos inteiros e a gente pode ter afinidades com outro espírito, né? E que essa afinidade nos une, nos aproxima, e que, portanto, é isso que vai fazer com que a gente se reencontre em diversas encarnações ou até mesmo enquanto a gente estiver desencarnado, né? Então, basicamente, o que atrai esses espíritos que se dizem serem almas gêmeas, enfim, caras metades, o que os aproxima são, na verdade, o mesmo grau de elevação moral, né? É isso que os atrai. Aí tem uma pergunta aqui muito interessante, tem como esses dois espíritos se afastarem? Tem. Porque se é por elevação moral, se ele usa até um termo engraçado, ele fala assim, se um é preguiçoso e não continua se elevando, ele vai ficar para trás, eles vão se afastar, porque basicamente é a lei da atração, né? Então, se eles não estão mais na mesma elevação moral, eles não vão mais continuar nessa jornada juntos, né? Então, basicamente, são espíritos que são simpáticos, né? E que têm nessa caminhada juntos, assim, esse caminho da elevação moral. Aí tem uma pergunta que é muito interessante, que fala, né? Essa união tem alguma condição de sexo para que essa união exista? Bem, espírito não tem sexo, né, gente? A gente pode encarnar como homem, como mulher e ter diversas encarnações como mulher ou como homem. Então, não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com afinidade. Espírito não tem sexo, então, se nessa encarnação eu encarnei como mulher e esse outro espírito que a gente tem muitas afinidades encarnou como mulher também, nós vamos ser espíritos afins, independente do sexo, né? Se um encarnou como homem, outro como mulher, também, né? Ou como dois homens, independe, né? Então eu acho que é isso. O que nos une sempre vai ser a nossa sintonia, a nossa elevação e esse nosso grau de elevação, né? E os nossos laços podem se desfazer se a gente não evoluir junto, né? Então, o que eu diria é ter a certeza de que sim, a gente vai se reencontrar. Talvez não na próxima encarnação, talvez os nossos planos, né, com esses espíritos que a gente tem tanto carisma e é tão afim, a gente pode passar algumas encarnações sem se encontrar,
ou não, ou pode conseguir fazer planos reencarnatórios juntos, vários em sequência, mas isso vai variar do quê? Do que a gente precisa aprender, do que a gente está se propondo nas próximas encarnações ou nessa, né? E assim por diante. Então, a única certeza é que a gente vai se reencontrar, né? Quando vai depender das nossas próprias escolhas, afinal, todos os espíritos têm seus livre-arbítrios, né? Então, é um pouquinho disso que eu queria compartilhar Legal. com vocês para nossa reflexão. Legal. Então é bom a gente saber disso, né? Que essa metade da laranja não adianta que não completa a gente, né? A gente pode ter alguém, pode, inclusive às vezes a gente tem amigos e amigas, né? Que a gente tem aquela sintonia enorme e fala, nossa, ué, pode desenvolver como amizade, pode desenvolver como outras relações, a gente sente essa proximidade. Legal, As então... relações de amor nos unem independente do tipo de relação que a gente tem nessa vida, né? Então a gente ama, né, essas pessoas que vibram na mesma sintonia que a gente. Também muitos relacionamentos se desfazem por conta disso, né? Um caminhou para um lado, o outro não caminhou, e aí fica insustentável a relação. Exato. Então, legal. Então, esse era o recado aí da Renata. Mais alguma coisa, Renata? Posso encerrar? Não, eu só queria dizer uma coisa, que assim, essas são as minhas reflexões com base no que eu estudo, né? Então não é nenhuma verdade absoluta, afinal a gente está aqui, a gente sabe que a gente tem muito para aprender ainda. Então minha proposta aqui não é dizer nenhuma verdade irrefutável, né? É só trazer uma reflexão mesmo. E todos podem tanto ler a revista quanto ler o livro dos espíritos e tudo mais, algumas coisas que eu citei, para poder fazer seu próprio estudo. Legal, é isso que a gente faz aqui então no Sejus, esse espiritismo que dialoga, que é crítico e que está aberto aí à filosofia do espiritismo, que é justamente isso, né? Cada um pensar, né, dentro desse progressismo que nos permeia e trazer as suas contribuições aqui para o canal. Gente, um pedido, se vocês puderem, curtam, compartilhem nas redes sociais, no canal do Sejus, tem mais trabalho aí. Esse trabalho com a juventude, a gente está vindo com muita força, muito carinho, muito amor. Então, se você tem filhos, netos, enfim, pessoas, né, enteados, né, enteadas que você gostaria que estivessem conosco, vocês já nos conhecem aqui há mais de 2 anos, por favor, peçam para mandar uma mensagem aí. Nós estamos em todas as redes, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, a gente está por aí. Então, aquilo que eles usarem, peça para mandar uma mensagem que a gente adiciona, tá bom? Então, um beijo grande, obrigada, Renata. Obrigada a vocês. Tchau, gente. Paz e bem.